Uma empregada doméstica fiel vê sua vida virar de cabeça para baixo, quando a esposa de seu patrão começa a ameaçar a vida da matriarca da família. Enquanto a saúde da idosa se agrava, a empregada descobre um plano mortal que pode destruir tudo o que ela conhece. Determinada a salvar sua senhora, ela toma uma atitude ousada para expor a verdade e mudar o destino da família. Se esta história te interessou, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e diga-nos de que cidade você nos está vendo. Continuamos. Prometo que essa vai ser a melhor história que você vai escutar na sua vida. O portão de ferro forjado rangeu suavemente, enquanto Dalva Ferreira atravessava a entrada da mansão dos Alvarenga, como fazia todas as manhãs há 15 anos. O sol da manhã carioca iluminava os jardins perfeitamente cuidados da propriedade no Cosme Velho, fazendo brilhar as gotas de orvalho sobre as folhas das palmeiras imperiais que ladeavam o caminho até a imponente residência. Dalva sempre se sentia abençoada por trabalhar ali, naquele pedaço de história e elegância, que contrastava com sua vida simples vinda da Baixada Fluminense. A mansão dos Alvarenga era uma das mais tradicionais do Rio de Janeiro. Construída no início do século passado, suas paredes guardavam memórias de gerações, festas suntuosas e negócios que moldaram parte da história da cidade. Dalva ajustou a bolsa no ombro e subiu os degraus da entrada lateral, aquela reservada para os funcionários, com o coração aquecido pela familiaridade daquele lugar que se tornara seu segundo lar. Dentro da cozinha ampla e luminosa, Dalva encontrou Dona Eulália, já sentada à mesa, tomando seu chá de camomila matinal. A matriarca da família, aos seus 78 anos, mantinha uma postura elegante e um sorriso acolhedor que sempre fazia Dalva se sentir mais do que uma simples empregada. Eulália Alvarenga era uma mulher de fibra, viúva há 10 anos, que havia criado seu único filho, Gabriel, com toda a dedicação e amor que uma mãe poderia oferecer. "Bom dia, Dona Eulália", disse Dalva com o carinho de sempre, depositando sua bolsa sobre o balcão e amarrando o avental na cintura. "Bom dia, minha querida Dalva", respondeu Eulália com aquela voz suave que carregava décadas de histórias. "Dormiu bem?" "Como uma pedra, Dona Eulália. E a senhora?" Eulália suspirou levemente, mexendo a colher no chá com movimentos delicados. "Tive uns sonhos estranhos, filha. Sonhei que a casa estava cheia de gente, mas eu não conhecia ninguém." Acordei com o coração apertado. Dalva aproximou-se e tocou gentilmente o ombro da patroa. "São só sonhos, Dona Eulália. A senhora sabe que eu e o senhor Gabriel estamos aqui para cuidar da senhora." Eulália sorriu, mas havia uma sombra de preocupação em seus olhos claros. "Eu sei, minha filha. Eu sei." Dalva conhecia aquela mulher melhor do que muitos membros da própria família conheciam. 15 anos de convivência diária criaram laços que ultrapassavam a relação profissional. Quando Dalva chegara à mansão, recém-chegada de Nova Iguaçu após a separação difícil de um casamento conturbado, Eulália a acolhera não apenas como funcionária, mas como alguém que merecia uma segunda chance na vida. Foi Eulália quem a ajudou quando sua mãe adoeceu, pagando todas as despesas médicas sem pestanejar. Foi Eulália quem a consolou quando seu filho mais velho decidiu seguir carreira no exterior. Aquela mulher era mais do que uma patroa, era uma mãe que o destino lhe apresentara. Gabriel Alvarenga, o filho único de Eulália, era um homem de 42 anos, sério e dedicado aos negócios da família. Alto, de ombros largos e cabelos escuros sempre bem penteados, Gabriel herdara do pai a construtora Alvarenga, uma das empresas mais respeitadas do Rio de Janeiro, responsável por erguer alguns dos edifícios mais emblemáticos da Zona Sul carioca. Diferente de muitos herdeiros que Dalva conhecera ao longo da vida, Gabriel nunca foi arrogante ou desdenhoso com os funcionários. Pelo contrário, sempre tratou Dalva com respeito e consideração, chegando até mesmo a ajudá-la financeiramente quando ela precisou reformar a casa onde morava com a filha. Naquela manhã, enquanto Dalva preparava o café da manhã completo, Gabriel desceu as escadas com passos apressados, já vestido com um terno azul marinho impecável. Seus olhos, porém, brilhavam com uma luz diferente,
algo que Dalva não via há muito tempo. Era a luz de quem estava apaixonado. Bom dia, mãe. Bom dia, Dalva, cumprimentou ele, beijando a testa de Eulália antes de se sentar à mesa. Bom dia, Sr. Gabriel, respondeu Dalva, servindo-lhe uma xícara de café fumegante. O senhor parece animado hoje. Gabriel sorriu, um sorriso largo e genuíno que iluminou seu rosto habitualmente sério. Tenho boas notícias para compartilhar, mas vou esperar o jantar de hoje à noite para contar direitinho. Eulália olhou para o filho com curiosidade maternal. Você está me deixando curiosa, meu filho. Será uma surpresa boa, mãe, prometo. Dalva observou a cena com um aperto no coração que não conseguia explicar. Havia algo no ar, uma mudança sutil que ela, com sua intuição aguçada por anos de observação, conseguia pressentir. Tentou afastar aquela sensação incômoda e concentrou-se em suas tarefas diárias, preparando a refeição, organizando os cômodos e cuidando de Dona Eulália como sempre fizera. À noite, a mesa da sala de jantar estava posta com a louça de porcelana fina, que pertencia à família há gerações. Dalva havia preparado um jantar especial a pedido de Gabriel, arroz de pato com farofa de castanhas, salada de folhas frescas e um pudim de leite condensado para a sobremesa, a receita favorita de Dona Eulália. As velas estavam acesas, criando uma atmosfera acolhedora e festiva. Quando a campainha tocou, Dalva sentiu um frio percorrer sua espinha. Ela não sabia explicar o porquê daquela sensação, mas algo dentro dela se contraiu. Secou as mãos no avental e foi atender a porta, encontrando Gabriel acompanhado de uma mulher que imediatamente captou toda a sua atenção. A mulher era deslumbrante, alta, de cabelos negros e longos que caíam em ondas perfeitas sobre os ombros, pele clara e olhos verdes que brilhavam como esmeraldas. Vestia um vestido vermelho elegante que abraçava suas curvas de maneira impecável, e seu sorriso era branco e radiante. Havia nela uma beleza quase irreal, uma presença que dominava o ambiente assim que entrava. Dalva, esta é Luana Mendes, minha noiva, anunciou Gabriel com orgulho evidente na voz. O coração de Dalva saltou. Noiva? Gabriel nunca havia mencionado nada sobre um relacionamento sério, muito menos um noivado. Ela forçou um sorriso educado e cumprimentou a visitante, sentindo os olhos verdes de Luana percorrerem a mansão com um interesse que ia além da simples curiosidade. Muito prazer, Dalva, disse Luana, com uma voz melodiosa e calculada. Gabriel me contou muito sobre você e Dona Eulália. Estou ansiosa para conhecer a matriarca desta família maravilhosa. Havia algo na maneira como Luana pronunciava as palavras, algo artificial demais, ensaiado demais. Dalva conduziu o casal até a sala de jantar, onde Eulália aguardava com expectativa. A reação da idosa ao ver Luana foi de surpresa, seguida de um sorriso educado, mas Dalva notou a hesitação nos olhos de sua patroa. Mãe, esta é Luana, a mulher com quem vou me casar, disse. Gabriel segurando a mão da noiva com orgulho. Eulália levantou-se devagar, apoiando-se na mesa, e cumprimentou Luana com a cortesia que sua educação exigia. Mas Dalva, que conhecia cada expressão daquela mulher, percebeu a tensão em seus ombros, a forma como seus dedos tremiam levemente ao apertar a mão da futura nora. Durante o jantar, Luana encantou Gabriel com histórias de sua vida, sua educação em escolas particulares de prestígio, suas viagens pela Europa e seus conhecimentos sobre arte e cultura. Ela falava com desenvoltura sobre os negócios da família, demonstrando um conhecimento surpreendente sobre a construtora Alvarenga, sobre os projetos em andamento e até mesmo sobre as propriedades que a família possuía. Gabriel bebia cada palavra, completamente enfeitiçado. Dalva servia os pratos em silêncio, mas seus olhos atentos não perdiam nenhum detalhe. Observou como Luana admirava os quadros nas paredes, as peças de decoração antigas, a prataria sobre o aparador. Seu olhar não era de simples apreciação estética, era um olhar avaliativo, calculista, como se estivesse mentalmente fazendo um inventário de tudo que via. Esta casa é magnífica, comentou Luana, passando os dedos delicadamente sobre o tecido da cortina. Quantos quartos tem? São 12 quartos, respondeu Gabriel. A mansão foi construída pelo meu avô em 1920.
É patrimônio histórico da cidade. Que maravilha! Suspirou Luana, seus olhos brilhando com um interesse que Dalva achou excessivo. E imagino que o valor seja considerável. Eulália tossiu levemente, mudando de assunto com habilidade. E sua família, querida Luana? Gabriel não nos contou muito sobre eles. Por um breve instante, o sorriso de Luana vacilou, mas ela rapidamente recuperou a compostura. Minha família é de São Paulo. Meus pais se foram há alguns anos. Sou filha única, assim como Gabriel. Talvez seja isso que nos aproximou, essa compreensão de carregar o legado familiar sozinho. A resposta foi vaga, pensou Dalva, mas Gabriel não pareceu notar. Ele estava radiante, completamente absorto em sua felicidade. Após o jantar, enquanto Dalva recolhia os pratos na cozinha, Eulália entrou com passos lentos e se sentou em uma das cadeiras, suspirando profundamente. Dalva percebeu imediatamente a preocupação estampada no rosto da patroa. O que a senhora achou dela, dona Eulália? Eulália ficou em silêncio por um momento, escolhendo as palavras com cuidado. Ela é muito bonita e educada, mas, Dalva, há algo que não consigo explicar. Quando olho nos olhos dela, não vejo calor. Vejo cálculo. Dalva sentiu um arrepio. Eu também senti algo estranho, confessou em voz baixa. A forma como ela olhava para tudo na casa, como se estivesse fazendo contas. Eulália segurou a mão de Dalva com força. Meu filho está apaixonado, e eu quero que ele seja feliz. Mas uma mãe sente essas coisas, Dalva. Uma mãe sabe quando algo não está certo. As duas mulheres trocaram um olhar carregado de apreensão. Nenhuma delas imaginava que aquele jantar marcaria o início de uma série de acontecimentos que testariam os limites da lealdade, da coragem e do amor que uniam aquela casa. Os 3 meses seguintes passaram como um turbilhão. Luana tornou-se presença constante na mansão dos Alvarenga, visitando Gabriel quase todos os dias, sempre impecavelmente vestida, sempre com aquele sorriso perfeito que não alcançava completamente seus olhos verdes. Dalva observava tudo com crescente inquietação, notando pequenos detalhes que pareciam passar despercebidos por Gabriel, cego pelo encantamento que aquela mulher exercia sobre ele. Em uma tarde de quinta-feira, enquanto Dalva dobrava roupas no quarto de Dona Eulália, a matriarca sentou-se na poltrona ao lado da janela e suspirou profundamente. Seu rosto carregava uma expressão de cansaço que ia além do físico. Dalva, você tem notado como Gabriel está diferente? Perguntou Eulália, sua voz carregada de preocupação maternal. Dalva pausou suas atividades e aproximou-se da patroa. Ele está apaixonado, Dona Eulália. É natural que esteja com a cabeça nas nuvens. Mas não é só isso, insistiu a idosa, suas mãos tremendo levemente sobre o colo. Ontem ele me disse que quer acelerar o casamento. 3 meses, Dalva. Eles se conhecem há apenas 3 meses e ele quer se casar já no próximo mês. O coração de Dalva apertou. Isso é muito rápido. Foi o que eu disse a ele, continuou Eulália, os olhos marejando. Mas Gabriel me disse que quando você encontra a pessoa certa, não precisa esperar. Que Luana é o amor da vida dele e que não quer perder tempo. Ele nunca foi impulsivo assim, Dalva. Nunca. Dalva sentou-se no braço da poltrona e segurou a mão de Eulália. A senhora conversou com ele sobre suas preocupações? Tentei, mas ele não quer ouvir. Diz que estou sendo superprotetora, que finalmente encontrou alguém que o compreende e que eu deveria ficar feliz por ele. E eu estou feliz, Dalva, claro que estou. Mas uma mãe sente quando algo não está certo. Naquela mesma noite, durante o jantar, Gabriel fez o anúncio oficial. O casamento aconteceria em 6 semanas, uma cerimônia íntima para familiares próximos e amigos, seguida de uma recepção nos jardins da própria mansão. Luana estava radiante ao lado dele, segurando sua mão com um brilho triunfante nos olhos que Dalva não conseguiu ignorar. Será tão especial, disse Luana com aquela voz melodiosa que Dalva aprendera a desconfiar. Gabriel me mostrou os jardins e imaginei como ficará lindo com flores brancas por toda parte. Um corredor de pétalas de rosas, luzes penduradas nas árvores. Será um conto de fadas. Eulália forçou um sorriso. É muito rápido, meu filho.
Vocês têm certeza de que não querem esperar mais um pouco se conhecer melhor? Gabriel beijou a testa da mãe com ternura. Mãe, eu tenho 42 anos. Sei o que quero. Luana é a mulher que eu sempre esperei. Por favor, fique feliz por nós. O que uma mãe poderia dizer diante de tal apelo? Eulália assentiu, engolindo suas preocupações, mas Dalva viu as lágrimas que a idosa segurou com esforço. As semanas que antecederam o casamento foram frenéticas. Luana assumiu o comando de todos os preparativos, transformando a mansão em um centro de atividades constantes. Floristas, decoradores, caterers, músicos, todos desfilavam pela propriedade, enquanto Luana supervisionava cada detalhe com uma precisão quase militar. Dalva notou como ela se movia pela casa com crescente familiaridade, como se já fosse a dona do lugar, abrindo armários, reorganizando cômodos, tomando decisões sem consultar Eulália. Um dia, Dalva encontrou Luana no escritório de Gabriel, folheando documentos sobre a mesa. A porta estava entreaberta e Luana não percebeu sua presença. Dalva observou escondida no corredor como os dedos de Luana percorriam os papéis com interesse voraz, seus olhos escaneando números e valores. Havia ali contratos da construtora, documentos sobre propriedades, balanços financeiros. Quando Luana finalmente saiu do escritório, Dalva fingiu estar passando casualmente pelo corredor. Boa tarde, Luana, cumprimentou Dalva, mantendo a voz neutra. Luana sobressaltou-se levemente, mas rapidamente recompôs seu sorriso perfeito. Boa tarde, Dalva. Estava apenas procurando Gabriel. Você sabe onde ele está? Saiu para uma reunião na construtora. Deve voltar só à noite. Os olhos de Luana brilharam com algo que Dalva não conseguiu decifrar. Entendo. Bem, vou aproveitar para resolver alguns detalhes do casamento, então. Dalva esperou até Luana descer as escadas antes de entrar no escritório. Os documentos estavam levemente desorganizados, como se alguém os tivesse manuseado às pressas. Um calafrio percorreu sua espinha. Por que Luana estava mexendo nos papéis de Gabriel? Que tipo de interesse era aquele que ia além da simples curiosidade de uma noiva? Naquela noite, Dalva encontrou Eulália sentada sozinha na varanda, olhando para as luzes da cidade que piscavam ao longe. A brisa suave da noite carioca trouxe o perfume dos jasmins do jardim. Dona Eulália, a senhora não está bem, disse Dalva, sentando-se ao lado da patroa. Eulália virou-se para ela, e Dalva viu que havia lágrimas silenciosas escorrendo por seu rosto. Estou perdendo meu filho, Dalva. Sinto isso no coração. A senhora não está perdendo ele. O senhor Gabriel ama a senhora. Mas ela está mudando tudo, Dalva. Hoje Luana me disse que depois do casamento quer reformar a casa inteira. Disse que a decoração está ultrapassada, que precisa modernizar. Esta casa guarda a memória do meu marido, dos meus pais, de toda a nossa história. E ela quer apagar tudo isso. Dalva segurou as mãos trêmulas de Eulália. O senhor Gabriel não vai permitir isso. Mas Eulália balançou a cabeça com tristeza. Ele está tão encantado com ela que concordaria com qualquer coisa. Você não viu como ele olha para ela? Como se não existisse mais nada no mundo além daquela mulher. O dia do casamento chegou com um céu azul impecável. Os jardins da mansão estavam transformados em um cenário de conto de fadas, exatamente como Luana imaginara. Flores brancas por toda parte, luzes delicadas penduradas nas árvores, cadeiras decoradas com laços de cetim. Os convidados, cerca de 50 pessoas entre familiares e amigos próximos, ocuparam seus lugares enquanto a música suave de um quarteto de cordas preenchia o ar. Dalva ajudou Eulália a se vestir, ajustando o vestido de seda, de azul que a matriarca escolhera para a ocasião. A idosa estava pálida, seus movimentos lentos e cansados. A senhora precisa comer alguma coisa, insistiu Dalva. Não comeu nada o dia inteiro. Não tenho apetite, minha filha. Meu estômago está revirado de nervosismo. Quando chegou a hora da cerimônia, Dalva posicionou-se discretamente nos fundos, observando tudo com atenção. Gabriel estava elegante em seu smoking preto, seu rosto iluminado por uma felicidade genuína. E então Luana apareceu,
descendo a escadaria do jardim em um vestido de noiva deslumbrante, todo em renda francesa, uma cauda longa que parecia flutuar atrás dela. Seu véu cobria parcialmente seu rosto, mas seus olhos verdes brilhavam com um triunfo que Dalva achou perturbador. A cerimônia foi breve, mas emocionante. Gabriel tinha lágrimas nos olhos quando pronunciou seus votos, sua voz embargada pela emoção. Luana falou com eloquência e graça, mas Dalva notou que suas palavras, embora bonitas, pareciam ensaiadas, desprovidas da verdadeira emoção que deveria acompanhar tal momento. Quando o juiz de paz declarou-os marido e mulher, Gabriel beijou sua noiva com paixão enquanto os convidados aplaudiam. Dalva olhou para Eulália e viu a expressão devastada no rosto da idosa, rapidamente mascarada por um sorriso forçado quando Gabriel se aproximou para abraçá-la. "Seja feliz, meu filho", sussurrou Eulália, sua voz falhando. "É tudo o que uma mãe deseja." A recepção que se seguiu foi animada, com música, dança e comida farta. Luana movimentava-se entre os convidados como uma rainha em seu reino, aceitando felicitações e cumprimentos com aquele sorriso que Dalva já conhecia tão bem. Mas foi durante um breve momento, quando Luana pensou que ninguém estava olhando, que Dalva a viu parada diante da mansão, seus olhos percorrendo a fachada com uma expressão de satisfação possessiva que gelou o sangue da empregada. Agora isto tudo é... Dalva poderia jurar ter ouvido Luana murmurar para si mesma, embora não pudesse ter certeza absoluta. A lua de mel seria curta, apenas uma semana em Búzios, pois Gabriel não podia se afastar muito tempo da construtora. Quando o casal partiu na manhã seguinte, Dalva e Eulália ficaram sozinhas na mansão, cercadas pelos restos da festa do dia anterior. "Agora só nos resta esperar", disse Eulália com um suspiro resignado. Esperar e torcer para que eu esteja errada sobre ela. Mas no fundo de seu coração, Dalva sabia que as preocupações de Eulália não eram infundadas. Havia algo na natureza de Luana Mendes, agora Luana Alvarenga, que prenunciava tempestades. E aquelas tempestades não tardariam a começar. O casal retornou da lua de mel em uma tarde ensolarada de março. Dalva estava na cozinha preparando o jantar de boas-vindas quando ouviu o carro entrando pela garagem. Gabriel entrou carregando as malas, seu rosto bronzeado e relaxado, seguido por Luana, que usava óculos escuros grandes e um vestido branco esvoaçante. Ela removeu os óculos e seus olhos verdes percorreram a casa com uma expressão que Dalva só poderia descrever como avaliativa. "Que delícia estar de volta", disse Gabriel, beijando a bochecha de Dalva afetuosamente. "Sentimos sua falta. A comida dos restaurantes era boa, mas nada se compara aos seus pratos, Dalva." Luana sorriu, mas não disse nada, subindo diretamente as escadas em direção aos quartos. Dalva notou que ela nem perguntou por Dona Eulália, que estava repousando em seu quarto após ter passado a semana inteira com dores nas articulações que a deixaram especialmente frágil. "Como está minha mãe?" perguntou Gabriel, a preocupação evidente em sua voz. "Ela teve uma semana difícil, Sr. Gabriel. As dores voltaram. Chamei o médico e ele ajustou a medicação, mas ela está muito debilitada." Gabriel subiu imediatamente as escadas, deixando Dalva sozinha na sala. Ela voltou para a cozinha, mas não conseguia afastar a sensação de desconforto que a presença de Luana trazia consigo. Havia algo mudado na atmosfera da casa, como se uma sombra tivesse se instalado sobre aquelas paredes que antes conheciam apenas paz e harmonia. Nos dias seguintes, Luana começou a implementar mudanças. Primeiro foram pequenas coisas, um vaso reposicionado aqui, uma cortina substituída ali, mas logo as mudanças se tornaram mais significativas. Ela contratou decoradores sem consultar Eulália, mandou retirar móveis antigos que pertenciam à família há gerações, substituindo-os por peças modernas que destoavam completamente do estilo clássico da mansão. Gabriel, quando questionado por sua mãe, apenas sorria e dizia que Luana estava trazendo um ar novo para a casa, que era bom modernizar um pouco. Eulália, cada vez mais frágil e dependente de sua medicação para as dores, não tinha forças para brigar. Dalva via a tristeza nos olhos da patroa cada vez que mais um pedaço da história da família era removido
ou alterado. Foi 3 semanas após o retorno da lua de mel que o primeiro acidente aconteceu. Dalva nunca esqueceria aquela manhã de sábado. Havia acordado mais cedo do que o habitual, um pressentimento inquietante tirando seu sono. Desceu para a cozinha preparar o café quando ouviu um grito seguido de um estrondo terrível vindo da escada principal. Seu coração disparou. Dalva largou tudo e correu para o hall de entrada, encontrando uma cena que a fez gelar. Dona Eulália estava caída no pé da escada, seu corpo frágil contorcido em uma posição antinatural, gemendo de dor. Gabriel e Luana surgiram do andar superior, ambos em roupões, com expressões de choque. "Mãe!" gritou Gabriel descendo as escadas correndo e ajoelhando-se ao lado de Eulália. "O que aconteceu?" "A escada!" gemeu Eulália, seu rosto contorcido de dor. "Estava escorregadia. Meus pés deslizaram." Dalva aproximou-se rapidamente, seu treinamento de primeiros socorros entrando em ação. "Não a mova, Sr. Gabriel. Pode ter fraturas. Vou ligar para a ambulância." Enquanto discava, Dalva olhou para a escada. A luz da manhã que entrava pelas janelas altas iluminava os degraus de mármore, e ela pôde ver claramente um brilho oleoso em vários dos degraus superiores. Seu coração acelerou. Aquilo não era normal. Aqueles degraus eram limpos religiosamente todas as noites antes de dormir, e Dalva mesma os limpara na noite anterior. De onde viera aquela substância escorregadia? Seus olhos encontraram os de Luana, que estava parada no topo da escada, observando a cena com uma expressão que Dalva não conseguia decifrar completamente. Havia preocupação ali, sim, mas também algo mais, algo que fez o estômago de Dalva revirar. A ambulância chegou rapidamente e levou Eulália para o hospital. Os exames revelaram uma fratura no quadril e diversos hematomas. Os médicos disseram que ela teve sorte de não ter batido a cabeça. Eulália ficaria internada por pelo menos 1 semana para a cirurgia e recuperação inicial. No hospital, enquanto Gabriel conversava com os médicos, no corredor, Dalva sentou-se ao lado da cama de Eulália. A idosa estava sob efeito de analgésicos, mas seus olhos estavam abertos e lúcidos. Dalva chamou ela fracamente, estendendo sua mão trêmula. Dalva segurou aquela mão com cuidado, sentindo a fragilidade dos ossos sob a pele fina. "Estou aqui, Dona Eulália." "Aqueles degraus", sussurrou Eulália, sua voz mal audível. Estavam escorregadios, como se alguém tivesse passado óleo neles. "Você limpou ontem à noite como sempre faz?" "Limpei sim, senhora. Com o produto de sempre. Não deixei nenhum resíduo." Os olhos de Eulália se encheram de lágrimas. "Então como, Dalva?" "Como aqueles degraus ficaram assim?" Dalva não tinha resposta. Ou melhor, tinha uma resposta que não queria acreditar, que parecia absurda demais para ser verdade. Mas a imagem de Luana no topo da escada, aquela expressão em seu rosto, não saía de sua mente. Quando Eulália finalmente voltou para casa após 10 dias de internação, a mansão parecia diferente. Luana havia aproveitado a ausência da sogra para fazer ainda mais mudanças. O quarto que pertencera ao falecido senhor Alvarenga, mantido intocado por Eulália como uma espécie de santuário à memória do marido, havia sido transformado em um closet luxuoso para Luana. Os pertences pessoais do patriarca, suas roupas, seus livros, suas fotografias, tudo havia sido embalado e guardado no sótão. Quando Eulália descobriu, seu rosto perdeu toda a cor. Gabriel tentou acalmá-la, dizendo que era hora de seguir em frente, que seu pai não gostaria de vê-la presa ao passado. Mas Dalva viu o coração de Eulália se partir naquele momento. A idosa não disse nada, apenas virou-se e foi para seu quarto, onde ficou trancada pelo resto do dia. A recuperação de Eulália foi lenta e dolorosa. Ela precisava de uma bengala para se movimentar e dependia de Dalva para quase tudo. Sua medicação havia sido ajustada, vários comprimidos diferentes para a dor, para fortalecer os ossos, para controlar a pressão. Dalva organizava os remédios em uma caixinha separada por horários, certificando-se de que Eulália tomasse tudo corretamente. Foi em uma terça-feira, cerca de 2 semanas após o retorno de Eulália do hospital, que o segundo incidente aconteceu. Dalva estava no mercado fazendo as compras da semana
quando recebeu uma ligação frenética de Gabriel. Dalva, volte imediatamente. Minha mãe passou mal, muito mal. Dalva deixou o carrinho de compras ali mesmo e correu para pegar um táxi. Quando chegou à mansão, encontrou uma ambulância na porta. Seu coração despencou. Subiu correndo as escadas e encontrou paramédicos atendendo Eulália, que estava pálida como um lençol, suando frio e tremendo convulsivamente. O que aconteceu? Perguntou Dalva, desesperada. Reação alérgica grave, explicou um dos paramédicos. Parece que ela tomou medicação errada. Medicação errada? Mas como? Dalva organizava pessoalmente os remédios de Eulália todas as semanas. Ela conhecia cada comprimido, cada dosagem, cada horário. No hospital, após Eulália ser estabilizada, os médicos explicaram que ela havia tomado um medicamento ao qual era gravemente alérgica, um anti-inflamatório que estava estritamente proibido em seu histórico médico. Mas como esse medicamento foi parar na caixa de remédios dela? Perguntou Gabriel, confuso e preocupado. Dalva sentiu um frio percorrer sua espinha. Ela havia organizado aqueles medicamentos pessoalmente. Tinha absoluta certeza de que não havia colocado nada errado. O que significava que alguém havia trocado os comprimidos. Mas quem? E por quê? Suas suspeitas caíram inevitavelmente sobre Luana. Mas como acusar a esposa de Gabriel sem provas concretas? Como sugerir algo tão terrível sem parecer uma louca paranoica? Quando Eulália voltou para casa novamente, desta vez ainda mais debilitada, Dalva tomou uma decisão. Ela não contaria suas suspeitas para ninguém ainda, mas começaria a prestar atenção em tudo. Cada movimento de Luana, cada palavra, cada ação. Ela protegeria a dona Eulália, mesmo que isso significasse vigiar cada canto daquela casa. Uma noite, Dalva acordou com sede e desceu para a cozinha. Eram 3 da madrugada e a casa estava em silêncio. Ao passar pelo corredor que levava ao escritório de Gabriel, viu uma luz acesa. Aproximou-se silenciosamente e espiou pela fresta da porta. Luana estava lá, sentada na cadeira de Gabriel com vários documentos espalhados sobre a mesa. Ela falava ao telefone em voz baixa. Sim, está tudo correndo conforme o planejado, dizia ela, sua voz desprovida daquela doçura artificial que usava durante o dia. A velha está cada vez mais frágil. Não vai demorar muito. E Gabriel não suspeita de nada. O idiota está tão apaixonado que não enxerga um palmo à frente do nariz. Dalva segurou a respiração, seu coração batendo tão forte que tinha medo de ser ouvida. Luana continuou falando, mencionando números, porcentagens, ações da empresa. Estava claro que ela tinha planos que envolviam a fragilização de Eulália. Quando Luana finalmente desligou o telefone e se levantou, Dalva correu silenciosamente de volta para seu quarto. Suas mãos tremiam enquanto se sentava na cama, tentando processar o que acabara de ouvir. Suas piores suspeitas estavam se confirmando. Luana não era apenas uma mulher ambiciosa e interesseira. Ela era perigosa. E Dalva precisava encontrar uma maneira de provar isso antes que fosse tarde demais. Os dias seguintes foram de angústia silenciosa para Dalva. Ela carregava sozinha o peso do que havia descoberto, incapaz de compartilhar suas suspeitas sem parecer estar criando problemas ou agindo movida por ciúmes. Quem acreditaria que a bela e educada esposa de Gabriel estava tramando algo sinistro contra a sogra? Sem provas concretas, qualquer acusação seria vista como delírio ou inveja. Eulália continuava fragilizada, dividindo seus dias entre o quarto e a varanda, onde gostava de sentar-se para observar os pássaros no jardim. Sua mobilidade estava severamente limitada após a cirurgia no quadril, e a reação alérgica grave aos medicamentos havia deixado sequelas em seu sistema imunológico. Ela parecia envelhecer anos a cada semana que passava. Dalva intensificou sua vigilância. Passou a acordar mais cedo e dormir mais tarde, sempre atenta aos movimentos de Luana pela casa. Observou como a nora de Eulália se oferecia frequentemente para ajudar com os medicamentos da sogra, como sempre estava por perto na hora das refeições, como seus olhos acompanhavam cada movimento da idosa com uma atenção que parecia ir além da preocupação normal.
Foi em uma quinta-feira chuvosa que o terceiro incidente aconteceu. Dalva havia preparado o almoço como sempre, uma refeição leve e saudável adequada para as necessidades dietéticas de Eulália. Frango grelhado com legumes cozidos e arroz integral. Serviu primeiro Eulália em seu quarto, depois preparou os pratos para Gabriel e Luana, que almoçavam na sala de jantar. 2 horas depois, Dalva ouviu gritos vindos do quarto de Eulália, correu escada acima e encontrou a idosa dobrada de dor, vomitando violentamente, seu rosto contorcido em agonia. Gabriel e Luana chegaram logo em seguida, e mais uma vez a ambulância foi chamada. No hospital, os médicos diagnosticaram intoxicação alimentar severa. Os exames revelaram presença de bactérias nocivas em níveis perigosos no organismo de Eulália. Quando questionaram sobre o que ela havia comido, Dalva explicou o cardápio do almoço. Mas isso é estranho, comentou o médico, franzindo a testa. Os outros membros da casa comeram a mesma comida? Sim, doutor. Eu mesma preparei tudo junto. E ninguém mais passou mal. Dalva sentiu seu estômago revirar. Não, doutor. Apenas Dona Eulália. Gabriel estava visivelmente abalado. 3 incidentes em menos de 2 meses. Sua mãe, antes uma mulher relativamente saudável para sua idade, agora estava constantemente entrando e saindo do hospital. Ele segurava a cabeça entre as mãos, sentado na sala de espera, enquanto Luana estava ao seu lado, acariciando suas costas em um gesto que parecia mais performático do que genuíno. Talvez devêssemos contratar uma enfermeira, sugeriu Luana suavemente. Sua mãe está precisando de cuidados mais especializados. Dalva faz o melhor que pode, mas talvez não seja suficiente. Dalva sentiu a fúria subir por sua garganta. Aquela mulher estava habilmente plantando sementes de dúvida, fazendo parecer que os incidentes eram resultado de negligência dela, Dalva, que cuidava de Eulália há 15 anos sem um único problema. Dona Eulália sempre teve ótima saúde sob meus cuidados, disse Dalva, mantendo a voz firme, apesar da raiva que fervia por dentro. Esses incidentes só começaram após o casamento do Sr. Gabriel. O silêncio que se seguiu foi tenso. Luana virou-se para olhar Dalva, seus olhos verdes brilhando com algo perigoso. Está insinuando algo, Dalva? Estou apenas constatando fatos, respondeu Dalva, segurando o olhar de Luana sem recuar. Gabriel levantou-se, passando as mãos pelo rosto cansado. Vamos parar com isso. Todas estamos preocupadas com minha mãe e estressadas. Não vamos começar a nos atacar. Dalva, você tem razão. Minha mãe sempre foi bem cuidada. E Luana, talvez você também tenha razão sobre a enfermeira. Vou pensar nisso. Naquela noite, depois que Eulália foi liberada do hospital com mais medicamentos e recomendações de repouso absoluto, Dalva ficou acordada em seu quarto pensando. Ela precisava de provas. Precisava de evidências concretas que demonstrassem o que Luana estava fazendo. Mas como conseguir isso? A resposta veio de maneira inesperada. Na manhã seguinte, enquanto Dalva fazia suas compras no mercado, encontrou Josefa, uma antiga amiga que trabalhava como empregada em outra mansão do bairro. Josefa conhecia todo mundo e sabia de tudo o que acontecia nas casas de família da região. Dalva, minha querida, como está? Perguntou Josefa, abraçando a amiga afetuosamente. As duas sentaram-se para tomar um café no pequeno bar em frente ao mercado, e Dalva, precisando desesperadamente conversar com alguém, contou tudo o que estava acontecendo. Josefa ouviu atentamente, seus olhos arregalando-se cada vez mais conforme a história se desenrolava. Essa Luana, ela é de São Paulo mesmo? Perguntou Josefa quando Dalva terminou. É. O que ela diz? Por quê? Josefa mexeu o café pensativamente. Porque eu poderia jurar que já vi essa mulher antes, não aqui no Rio, mas em uma reportagem de televisão há uns 2 anos. Tinha uma mulher muito parecida envolvida em um escândalo com um homem rico em Belo Horizonte. O homem era viúvo, se casou com ela, e poucos meses depois sofreu um acidente doméstico suspeito. Ele sobreviveu, mas ficou debilitado. Quando a família começou a investigar, descobriram que ela havia falsificado documentos para transferir propriedades para seu nome. O sangue de Dalva gelou nas veias. Você tem
Certeza. Não absoluta, admitiu Josefa, mas a semelhança é impressionante. A mulher usava outro nome, claro. Deixa eu tentar me lembrar. Era um nome diferente, algo como Luciana ou Lorena. A reportagem não entrou em muitos detalhes, porque o caso foi abafado pela família do homem. Eles não quiseram escândalo público. Você saberia encontrar essa reportagem? Josefa pensou por um momento. Posso tentar. Tenho uma sobrinha que trabalha em uma agência de notícias. Ela pode ter acesso aos arquivos. Mas vai demorar alguns dias. Por favor, Josefa, é urgente. A vida de Dona Eulália pode estar em perigo. As duas amigas se despediram com a promessa de Josefa fazer o possível para encontrar informações. Dalva voltou para a mansão com um misto de esperança e apreensão. Se suas suspeitas estivessem corretas, Luana não era apenas uma mulher ambiciosa, mas uma golpista experiente com um histórico de manipulação e fraude. Enquanto isso, na mansão, as coisas continuavam se deteriorando. Luana havia convencido Gabriel a começar reformas estruturais na casa, com a desculpa de que precisavam modernizar a parte elétrica e o encanamento. Operários começaram a circular pela propriedade, quebrando paredes, removendo pisos antigos. O barulho constante impedia Eulália de descansar adequadamente, e a poeira das obras agravava seus problemas respiratórios. Dalva notou também que Luana havia começado a se envolver mais ativamente nos negócios da construtora. Ela acompanhava Gabriel ao escritório, participava de reuniões, fazia sugestões sobre contratos e projetos. Gabriel, ainda completamente enfeitiçado pela esposa, parecia orgulhoso do interesse dela nos negócios da família. Uma tarde, enquanto Dalva ajudava Eulália a tomar banho, a idosa segurou seu braço com força surpreendente. Dalva, eu sei o que está acontecendo, sussurrou Eulália, sua voz fraca, mas determinada. Dalva parou o que estava fazendo e olhou nos olhos da patroa. A senhora sabe, aquela mulher está tentando me prejudicar. Não sei exatamente como, mas eu sinto. E o pior é que meu filho não consegue ver. Ele está cego por ela. As lágrimas começaram a escorrer pelo rosto de Eulália. Estou com medo, Dalva. Medo do que ela é capaz de fazer. Medo de deixar meu filho sozinho com ela. Medo de que quando eu não estiver mais aqui, ela destrua tudo o que construímos. Dalva abraçou a patroa com cuidado, sentindo a fragilidade daquele corpo que um dia fora forte e vibrante. A senhora não vai a lugar nenhum, Dona Eulália. Eu vou proteger a senhora. Prometo. Mas como? Como pode me proteger de alguém que vive sob o mesmo teto, que tem a confiança do meu filho? Eu vou encontrar um jeito, prometeu Dalva, embora não soubesse ainda exatamente como cumpriria essa promessa. Naquela noite, Dalva tomou uma decisão. Ela precisava de provas visuais. No dia seguinte, usou parte de suas economias para comprar câmeras de segurança pequenas e discretas em uma loja de eletrônicos no centro da cidade. O vendedor a ajudou a escolher modelos que podiam ser facilmente escondidos e que gravavam em alta definição. Durante os dias seguintes, Dalva instalou cuidadosamente as câmeras em pontos estratégicos da casa. Uma no corredor próximo ao quarto de Eulália, outra na cozinha, uma terceira disfarçada em um vaso de flores na sala de estar. As câmeras tinham sensor de movimento e gravavam automaticamente quando detectavam atividade. Dalva também começou a documentar tudo por escrito. Cada incidente, cada comportamento suspeito de Luana, cada mudança no estado de saúde de Eulália. Criou um arquivo detalhado, com datas, horários e descrições precisas dos acontecimentos. Foi em uma manhã de segunda-feira, enquanto revisava as gravações da câmera da cozinha, que Dalva encontrou algo perturbador. A filmagem mostrava Luana entrando na cozinha às 3 da madrugada, quando todos dormiam. Ela abriu a geladeira, retirou o pote com a comida que Dalva havia preparado especificamente para Eulália e adicionou algo de um pequeno frasco que carregava no bolso do roupão. Depois, mexeu bem a comida para disfarçar e guardou tudo de volta. O coração de Dalva disparou. Ali estava a prova de que Luana estava de fato adulterando a comida de Eulália. Mas o que ela estava colocando? Veneno? Bactérias? Algo para causar os sintomas de intoxicação? Dalva salvou o vídeo em múltiplos dispositivos,
certificando-se de ter cópias de segurança. Mas ainda não era suficiente. Ela precisava de mais evidências, precisava entender a extensão dos planos de Luana antes de expô-la. A espera, porém, estava se tornando cada vez mais perigosa. A cada dia que passava, Eulália ficava mais debilitada, mais dependente, mais vulnerável. E Luana, sentindo-se segura e invencível, estava ficando cada vez mais ousada em suas ações. A ligação de Josefa chegou em uma terça-feira à tarde. Dalva estava no supermercado quando seu celular tocou, e ela quase deixou cair a cesta de compras quando ouviu a voz animada da amiga do outro lado da linha. Dalva, eu encontrei. Minha sobrinha conseguiu acessar os arquivos da emissora. O coração de Dalva disparou. E então, era ela? Com certeza absoluta é a mesma mulher. O nome que ela usava era Lorena Vidal. Ela se casou com um empresário viúvo de Belo Horizonte, dono de uma rede de hotéis. 4 meses após o casamento, o homem sofreu uma série de acidentes domésticos misteriosos. Quedas, intoxicações, problemas com medicamentos. Tudo muito parecido com o que você me contou sobre Dona Eulália. Dalva sentiu suas pernas fraquejarem. Ela procurou um canto quieto do mercado para continuar a conversa. O que mais você descobriu? A família do homem começou a suspeitar e contratou investigadores particulares. Descobriram que Lorena, ou Luana, tinha um histórico. Ela já havia feito isso antes em São Paulo, com outro homem rico. Sempre o mesmo padrão. Conquista um homem bem-sucedido, casa rapidamente, começa a fragilizar membros da família que poderiam herdar e manipula documentos para transferir propriedades para seu nome. E ela foi presa? Josefa suspirou. Não. A família do empresário de Belo Horizonte preferiu resolver tudo discretamente. Eles a expulsaram e fizeram um acordo onde ela devolveria o que tinha roubado em troca de não denunciá-la publicamente. Queriam evitar escândalo. Mas tem mais. Minha sobrinha conseguiu me passar cópias de alguns documentos do caso. Vou te enviar por e-mail agora. Dalva agradeceu efusivamente e desligou. Suas mãos tremiam enquanto ela tentava processar aquelas informações. Luana era uma golpista profissional, uma mulher que fazia disso seu modo de vida. E agora, ela tinha suas garras fincadas na família Alvarenga. Ao chegar em casa, Dalva foi direto para seu quarto e abriu o e-mail de Josefa em seu laptop antigo. Lá estavam os documentos, reportagens arquivadas, fotos de Luana com outro nome ao lado de diferentes homens, ricos. Havia até um relatório de investigação particular detalhando seus golpes anteriores. O padrão era sempre o mesmo, assustadoramente similar ao que estava acontecendo com Eulália. Dalva imprimiu tudo, organizou em uma pasta e escondeu em seu armário. Agora, tinha provas documentais do passado criminoso de Luana, mas ainda precisava de evidências concretas do que ela estava fazendo atualmente na mansão Alvarenga. Foram necessários mais 5 dias de vigilância constante e gravações antes que Dalva conseguisse o que precisava. As câmeras capturaram Luana em múltiplas ocasiões, adulterando comida, trocando medicamentos e até mesmo, em uma madrugada, esfregando algo nos degraus da escada secundária que Eulália usava para descer ao jardim. Mas foi em uma quinta-feira, dia em que Gabriel viajou para São Paulo a negócios, que Dalva presenciou algo que fez seu sangue gelar. Ela estava em seu quarto quando ouviu gritos vindos da área da piscina. Correu até a janela e viu uma cena que a paralisou de horror. Luana estava na beira da piscina com Eulália. A idosa, em sua cadeira de rodas que usava nos dias de maior dor, estava perigosamente próxima da água. E Luana, com as mãos nos apoios da cadeira, parecia estar empurrando. Dalva não pensou 2 vezes. Saiu correndo do quarto, desceu as escadas mais rápido do que jamais havia descido, atravessou o jardim gritando: "Socorro! Pare! O que está fazendo?" Luana sobressaltou-se e afastou-se rapidamente da cadeira de rodas. Quando Dalva chegou ofegante, encontrou Eulália pálida e tremendo, lágrimas escorrendo por seu rosto. A cadeira estava a poucos centímetros da borda da piscina. "O que está acontecendo aqui?" exigiu Dalva, posicionando-se entre Luana e Eulália.
Luana recompôs rapidamente sua máscara de inocência. Eu estava apenas ajudando Dona Eulália a tomar um pouco de ar. Ela pediu para vir ver o jardim. As rodas da cadeira travaram e eu estava tentando destravar quando você chegou gritando e me assustou. Mentira. A voz fraca, mas firme de Eulália cortou o ar. Ela estava me empurrando. Ia me jogar na piscina. Luana riu, mas havia veneno naquele som. Dona Eulália, a senhora está confusa novamente. É a medicação. Eu nunca faria uma coisa dessas. Dalva observou Eulália, viu o terror genuíno em seus olhos e tomou sua decisão. Eu vi tudo da janela do meu quarto, mentiu Dalva, olhando Luana diretamente nos olhos. Vi você empurrando a cadeira em direção à água. O rosto de Luana endureceu por uma fração de segundo antes que o sorriso falso retornasse. Você está delirando, Dalva, assim como a pobre Dona Eulália. Talvez vocês duas precisem de ajuda psiquiátrica. Dalva não respondeu. Simplesmente pegou a cadeira de Eulália e a levou de volta para dentro da casa, seu coração batendo descompassado. Aquilo tinha sido uma tentativa explícita de prejudicar gravemente Eulália, talvez até de provocar algo irreversível. Luana estava ficando desesperada e imprudente. Naquela noite, depois de garantir que Eulália estava segura em seu quarto com a porta trancada, Dalva revisou as gravações das câmeras. Sua sorte estava mudando. A câmera que ela havia instalado disfarçada em um enfeite de jardim havia capturado tudo. A imagem mostrava claramente Luana empurrando a cadeira de Eulália em direção à piscina. Não havia espaço para interpretações alternativas. Dalva salvou o arquivo, fez múltiplas cópias. Agora tinha tudo o que precisava. Gravações de Luana adulterando comida e medicamentos, documentos provando seu passado criminoso sob outro nome e o vídeo da tentativa na piscina. Era hora de agir. Mas havia um problema. Gabriel estava completamente cego pelo amor que sentia por Luana. Como fazer com que ele visse a verdade? Como quebrar o feitiço que aquela mulher havia lançado sobre ele? A resposta veio de forma inesperada. Na manhã seguinte, Dalva recebeu a visita de Ricardo Tavares, o advogado da família Alvarenga há mais de 20 anos. O homem de cabelos grisalhos e óculos de aro fino parecia preocupado. Dalva, preciso falar com Dona Eulália. É urgente. Dalva o conduziu até o quarto da patroa. Ricardo sentou-se ao lado da cama de Eulália e abriu sua pasta de documentos. Dona Eulália, eu precisava confirmar algo com a senhora. Recebi um documento do cartório solicitando o registro de uma transferência de ações da construtora. Segundo os papéis, a senhora estaria transferindo 30% de suas ações para o nome de Luana Alvarenga. Eulália arregalou os olhos em choque. O quê? Eu nunca fiz isso. Nunca assinei nada do tipo. Ricardo assentiu gravemente. Era o que eu suspeitava. A assinatura nos documentos é muito parecida com a sua, mas há pequenas inconsistências que chamaram minha atenção. Alguém falsificou sua assinatura, Dona Eulália, e pelos documentos, essa transferência daria a Luana controle de fato sobre a empresa, já que somado aos 40% de Gabriel, eles teriam 70% do total. Dalva sentiu a fúria explodir em seu peito. Era aquilo. Era a prova que faltava. Luana não estava apenas tentando fragilizar Eulália, ela também estava roubando a empresa da família. Tem mais, continuou Ricardo, tirando outros papéis da pasta. Fiz algumas investigações por conta própria porque algo nessa mulher me incomodava desde o casamento. Descobri que o nome Luana Mendes é falso, ou melhor, é um dos vários nomes que ela usa. Encontrei um histórico de fraudes e golpes matrimoniais em 3 estados diferentes. Dalva e Ricardo trocaram um olhar significativo. Era hora de reunir todas as provas e confrontar Luana. Mas precisavam fazer isso da maneira certa, garantindo que Gabriel visse a verdade com seus próprios olhos. Senhor Ricardo, eu tenho mais provas, disse Dalva, indo buscar sua pasta escondida no armário. Muito mais. Ela mostrou ao advogado tudo o que havia coletado. Os vídeos das câmeras de segurança, os documentos que Josefa havia conseguido, o registro detalhado de todos os incidentes. Ricardo examinou tudo com atenção crescente, seu rosto ficando cada vez mais sério. Dalva,
Isso é gravíssimo. Temos evidências suficientes aqui para uma denúncia formal. Precisamos chamar a polícia. Mas Dalva balançou a cabeça. Primeiro precisamos mostrar tudo ao Sr. Gabriel. Ele precisa ver com seus próprios olhos quem ele realmente casou. Se chamarmos a polícia agora, Luana pode ter tempo de destruir provas ou fugir. Ricardo pensou por um momento e concordou. Você tem razão. Vou ligar para Gabriel agora e pedir que volte imediatamente de São Paulo. Vou dizer que é uma emergência relacionada aos negócios. Quando ele chegar, mostraremos tudo. Naquela tarde, enquanto aguardavam o retorno de Gabriel, Dalva manteve-se em alerta constante. Luana parecia inquieta, circulando pela casa com um nervosismo que não conseguia disfarçar completamente. Talvez ela tivesse percebido que Ricardo descobrira a falsificação. Talvez soubesse que seu tempo estava acabando. Gabriel chegou no final da tarde, entrando pela porta com expressão preocupada. Ricardo o aguardava no escritório, com Dalva e Eulália também presentes. Luana tentou entrar, mas Ricardo educadamente, mas firmemente, pediu que ela aguardasse na sala. O que está acontecendo? Perguntou Gabriel, olhando para todos com confusão. Ricardo, você disse que era urgente. É urgente sim, Gabriel. E o que tenho para te mostrar vai mudar tudo o que você pensa que sabe sobre sua esposa. O silêncio no escritório era denso, pesado como chumbo. Gabriel olhava para o advogado com uma mistura de confusão e irritação. Claramente incomodado por ter sido arrancado de sua viagem de negócios para aquela reunião misteriosa. Ricardo, do que você está falando? O que minha esposa tem a ver com isso? Ricardo respirou fundo e abriu a pasta sobre a mesa. Gabriel, preciso que você veja esses documentos com muita atenção. Encontrei irregularidades graves relacionadas às ações da construtora. Ele colocou os papéis da suposta transferência de ações diante de Gabriel, que os examinou com o senho franzido. Conforme lia, sua expressão mudava de confusão para incredulidade. Isso diz que minha mãe está transferindo 30% de suas ações para Luana. Mas isso não faz sentido. Minha mãe nunca mencionou nada sobre isso. Porque eu nunca fiz isso. A voz fraca, mas determinada de Eulália ecoou da cadeira onde estava sentada. Nunca assinei esses documentos, meu filho. Essa não é minha assinatura. Gabriel pegou os papéis e examinou mais de perto a assinatura. Dalva podia ver o conflito em seu rosto, a batalha entre o que seus olhos viam e o que seu coração queria acreditar. Tem que haver um erro, disse ele, mas sua voz estava vacilante. Talvez algum engano no cartório. Ricardo balançou a cabeça. Não é um erro, Gabriel, é falsificação. E há mais, muito mais. O advogado começou então a apresentar o dossiê completo. Os documentos que Josefa havia conseguido, mostrando que Luana havia usado outros nomes em outros estados, que tinha um histórico de golpes matrimoniais. Gabriel folheava os papéis com mãos trêmulas, seu rosto perdendo a cor a cada página. Isso tem que ser coincidência. Tem que ser outra pessoa que se parece com ela. Foi então que Dalva se adiantou, segurando seu tablet. Senhor Gabriel, eu tenho algo que precisa ver. Com dedos trêmulos, ela reproduziu o primeiro vídeo. A gravação da cozinha mostrando Luana às 3 da madrugada, adulterando a comida de Eulália. Gabriel assistiu em silêncio, seu maxilar tensionando. Tem mais, disse Dalva, passando para o próximo vídeo. Este mostrava Luana trocando os medicamentos na caixa de remédios de Eulália. E mais, continuou Dalva, reproduzindo a gravação de Luana esfregando uma substância escorregadia nos degraus da escada. Gabriel estava visivelmente abalado, apoiando-se na mesa como se suas pernas não pudessem mais sustentá-lo sozinhas. Não, não pode ser verdade, tem que haver uma explicação. Dalva respirou fundo antes de reproduzir o último vídeo, o mais devastador de todos. A gravação do jardim, mostrando Luana empurrando deliberadamente a cadeira de Eulália em direção à piscina. O grito que escapou de Gabriel foi de pura angústia. Não, isso não pode estar acontecendo. Ele se virou para sua mãe, lágrimas escorrendo por seu rosto. Mãe, eu sinto muito. Eu não sabia, não percebi. Fui um idiota cego.
Eulália estendeu sua mão trêmula para o filho. Você estava apaixonado, meu querido. Ela é muito hábil no que faz. Gabriel cobriu o rosto com as mãos, seus ombros sacudindo com soluços. Todo esse tempo. Ela estava tentando fazer mal a você todo esse tempo. E eu não vi. Eu a defendi. Eu duvidei de você, mãe. Duvidei de Dalva. Ele virou-se para Dalva com olhos vermelhos e inchados. Você tentou me avisar. Você tentou me fazer enxergar e eu não quis ouvir. Me perdoe, Dalva. Dalva sentiu suas próprias lágrimas começarem a cair. O importante agora é proteger Dona Eulália e responsabilizar Luana pelo que ela fez. Ricardo interveio, sua voz profissional mas gentil. Gabriel, temos provas suficientes aqui para uma denúncia formal. Fraude, falsificação de documentos, tentativas repetidas de causar dano físico grave. Mas precisamos agir com cuidado e estratégia. Gabriel limpou o rosto com as costas das mãos, tentando recuperar a compostura. O que precisamos fazer? Ricardo já havia pensado em tudo. Primeiro precisamos fazer com que Luana se incrimine definitivamente. As provas que temos são fortes, mas seria ainda melhor se conseguíssemos uma confissão gravada. Segundo, precisamos garantir que ela não destrua evidências ou tente fugir quando perceber que foi descoberta. Dalva teve uma ideia. Eu poderia fazer com que ela confessasse. Se eu a confrontasse quando o Sr. Gabriel estivesse por perto escutando, talvez ela se sentisse segura o suficiente para admitir tudo. Gabriel olhou para Dalva com preocupação. Seria perigoso. Se ela perceber que é uma armadilha, pode se tornar violenta. Mas Dalva estava determinada. Dona Eulália correu perigo todos esses meses. É hora de virar o jogo. Após muita discussão, elaboraram um plano. Gabriel fingiria não saber de nada e sairia da casa com uma desculpa qualquer. Dalva então confrontaria Luana no jardim, um local onde Gabriel poderia se esconder e ouvir tudo, enquanto uma câmera de celular gravaria a conversa. Ricardo ficaria na casa, pronto para chamar a polícia no momento certo. O plano foi colocado em ação na manhã seguinte. Gabriel saiu de casa alegando ter uma reunião urgente na construtora, beijando Luana e dizendo que voltaria à noite. Assim que ele saiu, Dalva viu Luana relaxar visivelmente, seu sorriso falso dando lugar a uma expressão de satisfação calculista. Dalva esperou até o meio da tarde, quando sabia que Luana estaria no jardim fazendo suas ligações particulares, como costumava fazer. Respirou fundo, guardou o celular gravando no bolso do avental e foi ao encontro da mulher que havia atormentado sua família por meses. Luana estava sentada em um dos bancos do jardim, falando ao telefone em voz baixa. Quando viu Dalva se aproximando, rapidamente encerrou a ligação. Preciso de alguma coisa, Dalva? Sua voz tinha aquele tom desdenhoso que ela nunca mais se preocupava em esconder quando Gabriel não estava por perto. Dalva parou a poucos metros de distância, mantendo a postura ereta. Preciso que conversemos sobre o que você está fazendo com Dona Eulália. Luana riu, um som frio e desagradável. Não sei do que você está falando. Estou cuidando da minha sogra, assim como uma boa nora deve fazer. Cuidando? Você está tentando prejudicá-la. Vi você adulterando a comida dela. Vi você trocando os medicamentos. Vi você tentando empurrá-la para dentro da piscina. O sorriso de Luana desapareceu, substituído por uma expressão dura e ameaçadora. Cuidado com o que diz, Dalva. São acusações graves que você não pode provar. Posso sim, respondeu Dalva, mantendo a voz firme apesar do medo que sentia. Tenho provas de tudo. Gravações. Documentos. Sei sobre Lorena Vidal. Sei sobre seus outros golpes em São Paulo e Belo Horizonte. O rosto de Luana empalideceu por um instante antes que ela recuperasse a compostura. Seus olhos verdes brilharam com fúria. Você não sabe de nada. E mesmo que soubesse, quem acreditaria em você? Uma simples empregada doméstica contra a esposa de Gabriel Alvarenga? Gabriel acreditaria, disse Dalva, quando eu mostrar tudo a ele. Luana levantou-se do banco, aproximando-se de Dalva, com passos lentos e calculados, como um predador se aproximando de sua presa. Você acha que Gabriel vai acreditar em você?
Ele está completamente sob meu controle. Aquele idiota faria qualquer coisa que eu pedisse. Dalva sentiu a raiva ferver em suas veias. Ele não é idiota. Ele é um homem bom que foi enganado por uma golpista profissional. Luana deu uma risada amarga. Bom, ele é patético, tão desesperado por amor que não percebeu que eu só queria o dinheiro dele. A empresa, as propriedades, tudo isso que deveria ser meu por direito. E Dona Eulália? Por que fazer mal a ela? O que ela fez para merecer isso? Os olhos de Luana brilharam com crueldade. Aquela velha estava no caminho. 60% da empresa nas mãos de uma mulher fraca e doente era um desperdício. Eu merecia aquelas ações muito mais do que ela. E se ela sofresse alguns acidentes ao longo do caminho, bem, essas coisas acontecem com pessoas idosas. Você é monstruosa, sussurrou Dalva enojada. Eu sou esperta, corrigiu Luana. Tenho feito isso há anos. E sempre. Saio por cima. Homens ricos e solitários são tão fáceis de manipular. Gabriel foi apenas mais um na lista. E você sabe o que é mais engraçado? Mesmo se contar tudo a ele, mesmo se mostrar suas supostas provas, ele não vai querer acreditar. O amor dele por mim é forte demais. Foi nesse momento que Gabriel saiu de trás das árvores onde estava escondido. Seu rosto estava pálido, traços marcados pela dor e pela traição, mas havia determinação em seus olhos. Você está enganada, Luana. Ou deveria chamá-la de Lorena. Eu acredito em cada palavra que Dalva disse. Vi todas as provas e ouvi sua confissão agora. O rosto de Luana perdeu toda a cor. Ela olhou de Gabriel para Dalva e de volta para Gabriel, percebendo tarde demais que havia caído em uma armadilha. Gabriel, eu posso explicar. Não é o que parece. Eu estava apenas brincando, testando a lealdade de Dalva. Pare. A voz de Gabriel era dura como aço. Pare de mentir. Acabou, Luana. Seu jogo acabou. Naquele momento, Ricardo apareceu na varanda da casa, seguido por 2 policiais. Luana olhou ao redor como um animal acuado, procurando uma saída, mas não havia para onde correr. O que aconteceu a seguir foi um turbilhão. Luana tentou fugir, mas os policiais a alcançaram facilmente. Ela gritou, chorou, implorou, alternando entre súplicas desesperadas e ameaças furiosas. Mas nada disso importava mais. As provas eram irrefutáveis. Sua máscara perfeita havia finalmente caído, revelando a verdadeira natureza da mulher por trás dela. Os 3 meses seguintes foram de recuperação e reconstrução para a família Alvarenga. A prisão de Luana havia sido notícia em todos os jornais do Rio de Janeiro. Um escândalo que expôs não apenas suas ações contra Eulália e Gabriel, mas toda a sua história de golpes e fraudes em diferentes estados. A investigação policial, munida de todas as provas que Dalva havia meticulosamente coletado, revelou uma rede muito maior do que qualquer um imaginava. Luana Mendes, ou Lorena Vidal, ou Marina Santos, todos nomes falsos que ela havia usado ao longo dos anos, tinha pelo menos 7 vítimas conhecidas, homens ricos, viúvos ou solteiros bem-sucedidos que ela seduzia, casava rapidamente e então começava a drenar suas fortunas através de falsificações, manipulações e, em casos mais graves, tentativas de causar danos físicos para acelerar heranças. O julgamento foi rápido, considerando a quantidade esmagadora de evidências. As gravações de Dalva, combinadas com os testemunhos de Ricardo, Eulália e até mesmo de algumas das vítimas anteriores que finalmente tiveram coragem de vir a público, selaram o destino de Luana. Ela foi condenada a 60 anos de prisão por múltiplas acusações que incluíam fraude, falsificação de documentos, tentativas de causar lesões corporais graves e violência doméstica. Durante o julgamento, Luana tentou várias estratégias. Primeiro, negou tudo, alegando que era vítima de uma conspiração. Depois, tentou se fazer de vítima, alegando que sofria de problemas psicológicos que a levavam a agir daquela forma. Por fim, quando percebeu que nada funcionaria, simplesmente se calou, sentando-se no banco dos réus com uma expressão vazia, como se tudo aquilo não tivesse importância. Gabriel esteve presente em todas as audiências,
Mas Dalva notou como cada sessão o deixava mais devastado. Não era fácil para ele aceitar que a mulher por quem se apaixonara, a mulher com quem sonhara construir uma vida, nunca havia existido de verdade. Era apenas uma máscara cuidadosamente construída para enganá-lo. Uma noite, semanas após o veredicto final, Gabriel procurou Dalva na cozinha. Ela estava preparando o chá de camomila para Eulália, que finalmente estava recuperando sua saúde com o fim das sabotagens constantes. Gabriel sentou-se à mesa, seu rosto carregando as marcas da dor e do amadurecimento forçado pelos eventos recentes. Dalva, começou ele, sua voz hesitante, eu nunca vou conseguir agradecer suficientemente pelo que você fez. Você salvou minha mãe, salvou nossa família. E eu fui um tolo cego que não quis ver a verdade. Dalva colocou a xícara de chá na mesa e sentou-se ao lado dele. O senhor estava apaixonado. Luana era muito hábil no que fazia. Ela enganou muitos homens antes do senhor. Mas você viu através dela desde o início, não viu? Gabriel olhou para Dalva com admiração genuína. Você percebeu que algo estava errado. Dalva assentiu. Não sei explicar direito. Foi uma intuição, algo na forma como ela olhava para as coisas, como se tudo fosse um objeto a ser avaliado e adquirido. Mas o senhor Gabriel, o senhor tem um coração bom. É por isso que ela conseguiu enganá-lo. Pessoas boas esperam bondade dos outros. Gabriel limpou os olhos que começavam a marejar. Minha mãe poderia ter ficado muito mal por minha causa. Poderia ter acontecido algo irreversível. E seria minha culpa por ter trazido aquela mulher para dentro de nossa casa. Mas não aconteceu, disse Dalva, firmemente. Dona Eulália está se recuperando. Está mais forte a cada dia. E o senhor aprendeu que nem todo mundo que sorri tem boas intenções. Ricardo Tavares, o advogado, foi instrumental em desmantelar todas as fraudes que Luana havia cometido. Os documentos falsificados foram invalidados, as transferências de ações revertidas e tudo que havia sido roubado ou manipulado foi restaurado ao seu estado original. A construtora alvarenga permaneceu segura, com Eulália mantendo seus 60% e Gabriel seus 40%, como sempre fora. Mas Ricardo não parou por aí. Ele também se certificou de que as vítimas anteriores de Luana tivessem seus casos reabertos e reavaliados. Várias delas conseguiram recuperar pelo menos parte do que havia sido roubado e todas expressaram gratidão pela coragem de Dalva em expor a golpista. A recuperação de Eulália foi notável. Sem as constantes sabotagens de Luana, sua saúde melhorou dramaticamente. O quadril fraturado cicatrizou adequadamente com fisioterapia regular, as dores nas articulações diminuíram com a medicação correta, que não era mais adulterada, e sua energia voltou gradualmente. Em uma tarde ensolarada de junho, Dalva encontrou Eulália no jardim, sentada em sua cadeira favorita, alimentando os pássaros que vinham visitar as flores perfumadas. A idosa estava com cor no rosto, um sorriso genuíno nos lábios, e aquele brilho nos olhos que Dalva não via há meses. Dalva, minha filha, venha sentar-se comigo, chamou Eulália, fazendo sinal para a cadeira ao lado. Dalva aproximou-se e sentou-se, apreciando a brisa suave que trazia o perfume dos jasmins. É tão bom ver a senhora assim, dona Eulália. De volta à vida. Eulália segurou a mão de Dalva com força surpreendente para alguém que esteve tão frágil há pouco tempo. Estou viva por sua causa, Dalva. Você arriscou tudo para me proteger. Poderia ter perdido seu emprego. Poderia ter sido acusada de causar problemas. Mas você persistiu porque sabia que algo estava errado. Eu não poderia deixar que ela fizesse mal à senhora. A senhora é minha família, dona Eulália. E você é a minha querida. Mais do que muitos parentes de sangue poderiam ser. Por isso, Gabriel e eu tomamos uma decisão. Eulália fez um gesto e Gabriel apareceu na varanda, carregando alguns documentos. Ele aproximou-se com um sorriso caloroso e sentou-se do outro lado de Dalva. Dalva, começou Gabriel, minha mãe e eu conversamos muito nas últimas semanas. Sobre família, sobre lealdade, sobre o que realmente importa na vida. E chegamos à conclusão de que você merece muito mais do que um simples agradecimento. Ele colocou os documentos no colo de Dalva,
que os olhou com confusão. O que é isso? São documentos da construtora, explicou Eulália com orgulho na voz. Estamos transferindo 10% das minhas ações para você, Dalva. Você agora é oficialmente sócia da construtora Alvarenga. Dalva sentiu as lágrimas brotarem instantaneamente. Não posso aceitar. É muito. Você pode e vai aceitar, disse Gabriel gentilmente. Além disso, reformamos a casa no vilarejo onde você nasceu. Aquela que você mencionou, que precisava de reparos, mas nunca tinha dinheiro suficiente para reformar. Agora está completamente renovada, pronta para você e sua filha, ou para você alugar e ter uma renda extra, o que preferir. Dalva cobriu o rosto com as mãos, soluçando. Não era apenas a generosidade material que a emocionava, mas o reconhecimento, a validação de que sua coragem e lealdade haviam significado algo profundo para aquelas pessoas que ela amava como família. Isso não é caridade, continuou Eulália. É o que você merece. É o que é justo. Você nos salvou, Dalva. Salvou nossas vidas e nosso legado. E queremos que você faça parte desse legado de forma oficial. Os meses seguintes trouxeram uma rotina nova e mais feliz. Dalva continuou morando na mansão, agora não apenas como empregada, mas como membro genuíno da família e sócia da empresa. Ela participava de reuniões, dava opiniões sobre projetos e descobriu que tinha um talento natural para aspectos administrativos do negócio. Gabriel, por sua vez, passou por uma transformação profunda. A traição de Luana o havia machucado profundamente, mas também o ensinado lições valiosas sobre ver além das aparências, sobre confiar em quem realmente merece confiança e sobre valorizar as pessoas que sempre estiveram ao seu lado. Ele se tornou mais próximo de sua mãe, mais atento aos sentimentos dos outros e mais grato pelas verdadeiras bênçãos em sua vida. A mansão dos Alvarenga voltou a ser um lugar de paz. Eulália redecorou alguns dos cômodos que Luana havia mudado, restaurando memórias e tradições familiares. O quarto, que havia sido transformado em closet, voltou a ser o santuário dedicado à memória do Sr. Alvarenga, com suas fotografias, seus livros e seus pertences pessoais cuidadosamente reorganizados. Um ano após a condenação de Luana, a família Alvarenga organizou uma pequena celebração. Não era aniversário de ninguém, não era nenhuma data especial do calendário. Era simplesmente uma celebração da vida, da família e da superação. No jardim iluminado por luzes suaves, Gabriel fez um brinde. "À família", disse ele, erguendo sua taça. "Não apenas aquela que nasce do sangue, mas aquela que construímos com amor, lealdade e confiança. A minha mãe, que é a mulher mais forte que conheço, e a Dalva, que é muito mais do que qualquer título poderia descrever. Ela é nossa guardiã, nossa amiga, nossa irmã, nossa família." Todos brindaram, o tinir das taças ecoando na noite carioca. Dalva olhou ao redor para aquele jardim onde tantas coisas terríveis quase aconteceram e viu apenas beleza e renovação. As flores estavam mais vibrantes do que nunca. As árvores balançavam suavemente com a brisa, e os rostos das pessoas que ela amava estavam iluminados por sorrisos genuínos. Nos meses que se seguiram, a história dos Alvarenga tornou-se conhecida não pelo escândalo, mas pela lição que ensinava. Dalva foi convidada para dar palestras sobre vigilância doméstica e proteção de idosos. Seu relato de coragem e persistência inspirou muitas outras pessoas em situações similares a falarem, a não ignorarem seus instintos, a protegerem aqueles que amavam. A construtora Alvarenga prosperou sob a nova administração conjunta. Gabriel trouxe a visão e a experiência, Eulália a sabedoria e o conhecimento histórico, e Dalva uma perspectiva prática e humana que complementava perfeitamente a equipe. Juntos, transformaram a empresa em algo ainda maior, não apenas em termos financeiros, mas em termos de responsabilidade social, criando programas para funcionários e suas famílias. Em uma manhã de primavera, 2 anos após a condenação de Luana, Dalva acordou e foi para a varanda de seu novo quarto.
Agora não mais o quartinho de empregada, mas um dos quartos principais da mansão. De lá podia ver todo o jardim, a piscina que agora trazia apenas memórias de superação, e o Cristo Redentor ao longe, de braços abertos sobre a cidade maravilhosa. Ela pensou em tudo o que havia acontecido, em como sua vida mudara completamente. Mas, acima de tudo, pensou em como a coragem de fazer o que era certo, mesmo quando difícil, mesmo quando assustador, havia feito toda a diferença. Não apenas para ela, mas para todos que amava. Eulália apareceu ao seu lado, apoiando-se levemente em sua bengala, mas com passos firmes e seguros. Pensando na vida, minha filha. Dalva sorriu. Pensando em como sou grata por tudo, por esta família, por esta segunda chance, por ter encontrado a coragem de proteger quem eu amo. Eulália abraçou Dalva com ternura. A coragem sempre esteve em você, Dalva. Você apenas precisou de um motivo para deixá-la brilhar. E que bênção foi para nós que você a encontrou. E assim, na mansão dos Alvarenga, no Cosme Velho, a vida continuou. Não perfeita, porque a vida nunca é, mas cheia de amor verdadeiro, respeito mútuo e a certeza de que família não é definida apenas por laços de sangue, mas pelos laços que escolhemos criar e nutrir. Luana havia tentado destruir tudo, mas no fim apenas fortaleceu os vínculos que realmente importavam. Gabriel eventualmente encontraria o amor novamente, mas desta vez com sabedoria e cautela, apresentando qualquer nova pessoa em sua vida gradualmente para sua mãe e para Dalva, valorizando suas opiniões e instintos. Eulália viveria muitos anos mais, feliz e cercada por aqueles que genuinamente se importavam com ela. E Dalva, a humilde empregada doméstica, que se tornou heroína e depois sócia e membro da família, continuaria sendo a força silenciosa, mas inabalável que mantinha todos unidos. A história de como uma mulher, comum com um coração extraordinário, salvou uma família inteira de uma predadora disfarçada de princesa encantada, tornou-se lenda no bairro. As pessoas falavam com admiração de Dalva Ferreira, a mulher que não deixou que a ambição e a maldade destruíssem o que era sagrado. E sempre que alguém perguntava a Dalva como ela encontrou coragem para enfrentar Luana, ela respondia simplesmente: o amor é mais forte que o medo. Quando você ama alguém de verdade, você encontra forças que nem sabia que tinha. Foi o amor que me fez lutar, e foi o amor que venceu no final. Queridos ouvintes, esperamos que a história de Dalva e da família Alvarenga tenha tocado seus corações. Esta narrativa nos lembra que a verdadeira família se constrói com amor, lealdade e coragem para proteger aqueles que amamos. Se esta história os emocionou, não deixem de se inscrever em nosso canal e ativar o sininho para não perder nenhuma de nossas histórias. Deixem um like se gostaram e nos contem nos comentários qual parte mais os marcou. Todos os dias trazemos narrativas únicas que exploram a complexidade da vida, do amor e das relações humanas. Para mais histórias como esta, cliquem na playlist especial que preparamos aqui do lado. Sua participação nos comentários é muito importante para nós. Compartilhem suas impressões, suas histórias similares e façam parte desta comunidade que valoriza as boas narrativas. Até a próxima história. E lembrem-se, a coragem e o amor verdadeiro sempre vencem no final.